Amém? Queridos, semana passada eu falei um pouco do que iríamos tratar na mensagem de hoje. É até uma mensagem bastante forte, mas eu creio que para haver mudanças em nossas vidas, a palavra do Senhor ela é o norte que nós precisamos. É o norte que precisamos, a palavra, ela contém tudo o que eu e você precisamos. A gente estava no nosso AME essa semana e meditando sobre isso. A palavra de Deus, ela é mais atual que o jornal de amanhã. Você vê que pela palavra de Deus nós temos direções importantes para a nossa vida, para a nossa casa. Nós temos direções que mudam a nossa história. Enquanto nós orávamos sobre as crianças, eu lembrei de algo com a Analice, na escola que ela estuda. Essa semana ela estava conversando comigo e contando um relato do que aconteceu, né? A professora estava explicando sobre o arco-íris. E aí houve aquela discussão em sala sobre como o arco-íris é formado e tal. E aí ela disse, o que eu conheço é que essa história é porque Deus falou que nunca mais ele destruiria o mundo com um dilúvio. Então esse arco que aparece no céu é para lembrar a Deus e a nós desta promessa. Aí uma coleguinha da sala disse assim, e você só olha pela fé, nunca pensou na ciência? Ela começou conversando comigo, dizendo assim, pai, eu sempre conheço pela fé, mas não pela ciência. Eu digo, opa, vou ver o que estão ensinando aí. Eu disse, filha, a ciência, ela comprova a nossa fé. Aí ela ficou pensando assim, é mesmo? Eu disse, aí fui conversando com ela e trazendo, então, essa palavra, ela não é roubada do coração das nossas crianças, nem da gente. Então a palavra, como diz as escrituras, ela é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Quando você medita nisso, né, entende? Poxa, mais penetrante que uma espada. A espada tem o poder e força de entrar no corpo do ser humano, no animal. Como é que uma palavra, ela vai entrar mais profundo do que uma espada? Então, obrigado, meu filho. Não é sobre ciência, é sobre fé. E a fé, ela traz a existência, a palavra do Senhor. Então hoje, a mensagem que o Senhor trouxe ao meu coração é, não seja medíocre, viva a abundância do reino de Deus. Amém? Então, o significado de medíocre é mediano, insignificante, vulgar, sem mérito, aquele que está entre mal e insuficiente. Então, quando falamos de mediocridade, a gente fala sobre algo que é mediano, insignificante. Então, eu e você não podemos ser medíocres, nós precisamos viver a abundância de Deus, ser excelentes, sabe, viver algo poderoso. Precisamos viver a excelência do que Deus tem para nós. Quando nós refletimos sobre isso, e eu acredito que nós vamos refletir isso, abra sua Bíblia em João capítulo 10, nós vamos compreender e entender o que o Senhor quer das nossas vidas, o que Deus quer de nós. João capítulo 10, João capítulo 10, versículo 10. Diz a palavra do Senhor, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Diga, Jesus veio para que eu tenha uma vida abundante. Amém? Você crê nisso?
Agora, se cremos nisso, porque muitas vezes nós não vivemos esta realidade. E vamos compreender o que é viver essa realidade de uma vida abundante. O que é a vida abundante? Estávamos ontem na escola de fundamentos, meditando algumas coisas do nosso estudo. Eu estava trazendo para os irmãos que muitas vezes as pessoas olham os cristãos, os evangélicos principalmente, como pessoas ignorantes de conhecimento. Mas muitas vezes essas pessoas jovens e muitos intelectuais não sabem o contexto da história nem da humanidade. Não sabem que por causa dessa palavra da Bíblia, muitas nações foram solidificadas pelo padrão de vida que consta aqui nesta palavra. Pela palavra de Deus, muitas nações prósperas do mundo, elas cresceram solidificadas por causa da palavra. O fundamento dela, o que ela determina sobre a família, é o plano de muitas civilizações que foram criadas. Então o cristão, ele não é alguém sem intelecto, mas teve muitos momentos que a gente confundiu as coisas. E tem pessoas que nós olhamos num contexto evangélico, que parece que ele não tem desejo e anseio pelo conhecimento da palavra. E isto é errado. Porque a palavra de Deus, ela é a base da nossa fé. E se não conhecemos a palavra de Deus, vamos primeiramente andar no engano. Qualquer coisa pode nos enganar, porque não conhecemos a nossa fé, não conhecemos a palavra do Senhor. E aí qualquer vento de doutrina pode levar o coração do homem, o coração da mulher para o engano. Quando eu falo não seja medíocre, primeira coisa que precisamos refletir, o quanto nós conhecemos de Deus e o quanto nós nos dispomos a conhecê-lo. Acho que você já deve ter ouvido histórias de pessoas que eram analfabetas e conheceram e aprenderam a ler, lendo a palavra de Deus. Pessoas que queriam conhecer a palavra e diziam: Senhor, me ajude, eu quero ler a Bíblia, mas eu não conheço. E não é muitas vezes uma questão cinematográfica, aparecer um anjo e lhe ensinar. Não é só isso. Nós precisamos também nos dispor, talvez voltar para a sala de aula e estudar e aprender. E isso caracteriza para nós muitas outras coisas. Às vezes nós queremos crescer na nossa vida, mas nós queremos crescer por osmose, ficar sentado no sofá assistindo e recebendo alguma coisa mágica, milagrosa, e amanhã nós vamos ficar ricos. Não tem como. Não vai acontecer. Só acontece quando há uma disposição, não quando há uma boa vontade. Boa vontade não faz nada acontecer. Todos têm boa vontade. Todo mundo tem boa vontade. Acho que a maioria das pessoas amanhã tem uma boa vontade de começar a academia, uma dieta. Comeu muito no almoço, eu disse: misericórdia, Senhor. Comi com os olhos, amanhã eu começo. Você tem uma boa vontade, mas não há uma determinação. Amanhã a gente acorda, diz: rapaz, se eu comer pouco, eu não aguento o resto do dia. Já começa comer muito e tal, aí chega no meio do dia, come outra coisa, e vai, e quando volta a almoçar. Algumas coisas na nossa vida só acontecerão através de uma determinação que nós nos dispomos. Eu lembro, quando eu voltei a fazer atividade física, uma nutricionista, uma nutróloga, e também ela é endocrinologista, eu via dela na internet, correndo, treinando grávida, mulher, sabe assim, uma pessoa comum, não é aquelas mulheronas, é uma pessoa normal, e conseguiu manter o corpo em dias. Ela gosta muito de correr, é maratonista. Ela disse: a primeira dica que eu dou para você é: vá e faça, não programe um dia,
não faça a promessa de ir. Você olhou assim e disse, eu preciso, vá agora, pronto. É igual uma pessoa que tem esquecimento. Sabe aquela questão na nossa vida que você diz assim, eu tenho que pegar esse negócio aqui antes de sair. Você olha e diz assim, se eu não pegar eu vou esquecer. Aí você faz o quê? Não pega. Você vai, faz qualquer outra coisa, diz, rapaz, você até diz assim, Deus falou comigo para eu pegar e eu não peguei. Você é desobediente não só a Deus, né? Você é desobediente à sua própria consciência, que diz assim, pegue, você é esquecido. Entendeu? Então assim, determine algo e eu vou fazer. Agora tem coisas que você tem prazer, tem coisas que você não vai ter prazer. Mudança não é por prazer, mudança é porque há uma necessidade de mudarmos, até termos prazer de fazer aquilo. Orar, porque às vezes nós temos o conhecimento errado, como nós lemos aqui, o diabo ele vem para roubar, então ele rouba com mentiras. A primeira mentira que alguns irmãos propagam no reino de Deus, no sentido da igreja do Senhor, é que orar custa caro, é difícil. Não. Ser crente, eu estava falando isso no AME, tem um meme de um senhor que diz assim, tipo assim, senhor Arnaldo, aos 63 anos, ele disse, qual a coisa mais difícil o senhor já inventou na sua vida? Difícil de ser, inventei de ser crente. Não pode mentir, não pode roubar, não pode enrolar ninguém, não pode jogar, não pode assistir televisão. E se disser que não faz, está mentindo e está capaz de ir para o inferno. Eu estava dizendo isso, um falso ensino gera no coração das pessoas essa mentalidade de que quem é crente não pode nada. Na verdade, precisamos entender que nós não fazemos, não é porque não podemos, é porque Jesus, Ele nos comprou por um preço tão alto, que seria uma grande mentira eu voltar para o pecado se Jesus morreu para que eu fosse livre dele. Então não é porque você só, uma questão de não pode, porque não pode. Não, não fazemos. Mudamos a nossa rota, mudamos a nossa mente, porque Deus nos escolheu. Eu acho que isso gera um peso no coração da pessoa e de gratidão muito maior do que dizer você não faz porque você vai para o inferno. Porque quantas pessoas estão na igreja por medo de ir para o inferno, mas não felizes porque encontrarão com o Salvador. Entende? Preciso, como Davi, depois de cometer o pecado, ele vai orar ao Senhor e diz assim, dar-me a alegria novamente da salvação, Senhor. A alegria da salvação é aquilo que você entende, que você foi resgatado pelo Senhor. É a pérola de grande valor para a minha vida e para a sua vida. Então quando eu reflito quem Jesus é, eu lembro que Ele é a pérola de grande valor. E isso constrange o meu coração, e isso faz com que eu olhe o pecado e diga, eu não posso consumi-lo, porque eu estaria crucificando o meu Cristo novamente. Eu estaria rejeitando a salvação em Cristo que eu recebi, por causa de pouco tempo de prazer. Então, irmãos, o diabo ele vem roubar com mentiras. Então essa promessa bíblica que nós lemos, diz que Jesus veio para que tivéssemos vida abundante. Eu posso olhar para essa vida abundante e dizer assim, que a vida abundante é riqueza, dinheiro. Não, a gente não vive do Senhor só isso. Nós queremos viver uma vida abundante e próspera, que nós dizemos aqui na igreja, prosperidade não é dinheiro. Dinheiro você tem na riqueza, prosperidade você tem em todas as áreas da sua vida. Já relatei isso aqui, já entrei em casa de pessoas milionárias, que não tinha a graça, o favor e o ambiente de pessoas que não tinham dinheiro como aquelas outras, mas tinha prosperidade naquela casa, porque a paz que excede todo entendimento, a graça do Senhor mostrava a prosperidade que o Senhor tinha na vida daquelas pessoas.
Estão entendendo? Os irmãos aqui conhecem o pastor Ona e Basília e a irmã Carminha. Você olha para eles, se você conversar um pouquinho com esses irmãos lá de Campinas, você diz assim: eles são muito prósperos, mas eles não são milionários daquilo que o mundo dá, mas o que eles carregam. Nós contamos sempre essa história. A gente passou um treinamento em Campinas de 15 dias, e eles estavam, acho que pelo 13º, 14º dia. A gente já estava bem cansado. Letícia estava fazendo 1 ano, estava bem cansativo, apesar do pessoal ajudar muito a gente e tal, mas era treinamentos intensos do dia todo. Naquele dia, a Rafaela olhou para mim e disse: eu não queria ir hoje, queria poder dormir mais um pouquinho e tal. Falei: mas a gente tem que ir, tem um compromisso. A gente foi. Quando sentamos na sala de reunião com eles, rapaz, eles carregam algo do Senhor que mudou o ambiente, gente. Eles começaram a falar conosco. O amor, a mansidão, o carinho que eles têm como casal, aquilo afetou a gente de uma forma. E a tristeza mudou, a alegria chegou, a gente começou a ficar atento com o treinamento com eles. E minha esposa no final disse: olha, quero confessar algo para vocês. Eu vim sem nenhuma expectativa para essa reunião, a gente já estava cansado. Mas quero dizer que o que vocês têm do Senhor nos reanimaram de uma forma poderosa. E aquilo confirmou o ministério que eles trabalham hoje, que é revitalizar a vida de pastores que já estão desistindo da caminhada. Então a unção que eles carregam, a graça que eles carregam, essa prosperidade que eles carregam, afetou a nossa vida. Porque eles decidiram não andar em mediocridade. Quem não anda em mediocridade, ele não fica preso com as circunstâncias. Ele conhece o Deus que ele serve, amém? Nós precisamos conhecer esse Deus. Nós precisamos ter uma comunhão com ele, nós precisamos ter um encontro com ele, de forma a dizer assim: eu preciso mudar a minha rota. Mas sabe, queridos, porque muitas pessoas não vivem uma vida abundante, é porque aquilo que governa a sua mente não tem sido o Senhor. Porque não estamos vivendo isso. Eu acredito que tudo tem a ver com a mentalidade. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 23. Provérbios capítulo 23. Nós vamos ler a partir do versículo 6. Todos acharam? Diga amém. Então, não comas o pão daquele que tem os olhos malignos, nem cobices os seus manjares gostosos, porque como imaginou a sua alma, assim é. Ele te dirá: come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. Amém? Então aqui a palavra do Senhor diz: porque como imaginou a sua alma, assim é. Imaginou, pensou. Como tem pensado a sua alma a respeito da sua vida? Como tem pensado a sua alma a respeito da sua família? A gente fala que nós somos seres que temos uma alma que habita num corpo e possuímos o Espírito de Deus. Então esta alma é aonde podemos ser afetados nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, certo? E esse espírito, quando morremos, ele volta para o Senhor, e a alma, ela vai para aquele destino, ou para o descanso no Senhor, ou para o sofrimento eterno. Esta alma que nós possuímos, habitando nesse corpo que nós temos, o que ela tem pensado? O que nós temos pensado sobre nós mesmos?
O que é que nós temos imaginado sobre a nossa família, sobre a nossa casa? O que é que você tem pensado sobre seu futuro? Ou sobre o seu presente? O que é que você tem pensado sobre você hoje? Uma coisa eu aprendi. Nós, para vermos uma mudança, não é necessário a questão da nossa idade. Você pode recomeçar com 30, 40, 50 anos. A nossa perspectiva de vida hoje é muito maior. Tanto que há dados que mostram que nós temos um problema da nossa geração, que nós temos muitas pessoas. Primeiramente, nós temos um problema previdenciário, né? Os aposentados estão vivendo bastante, né? A avó da minha esposa tem 94 anos. Ela foi para a festa da colheita da escola de Letícia e dançou o forró e ganhou o prêmio. Um bocado de gente lá. Eu disse, ela vai ganhar, uma idosa, em dançar, meu filho. Não, Lenilson, quem vai escolher os mais novos? E a velhinha lá, só... Estava na cadeira de roda, levantaram ela foi, dançou e ganhou o prêmio de R$50. Mas ela tem 94, lógico, tem muitas outras pessoas que não chegam a essa idade, mas o percentual é muito grande hoje. Em contrapartida, temos poucos jovens, poucos nascimentos, por exemplo, poucos jovens no mercado de trabalho. Nós temos esse problema da nossa previdência. Outro problema que nós temos é que, como eles estão vivendo muito, as gerações não foram muito criadas para a perpetuidade desses mais velhos. Então, quando nós somos jovens, nós não ligamos muito para o que os velhos falam, porque nós temos vigor, impetuosidade, fazemos o que queremos, porque acreditamos que nós podemos fazer as coisas. A nossa alma acredita que a gente vai viver ou para sempre. Estamos no auge dos hormônios e a gente esquece. E por muitas vezes desonramos os mais velhos. É por isso que é muito comum você ver pessoas que a vida dela, depois que passa da juventude e vai entrando no processo de cansaço e enfado, muitas dessas pessoas são esquecidas pelos filhos, porque a vida dela não inspirou a honra dos seus filhos. A vida dela não inspirou a honra das pessoas ao seu redor. Então pensemos bem como a gente se comporta hoje com as pessoas, o que a gente planta para as pessoas, porque queremos colher abundância, bondade, mas na nossa vida muitas vezes estamos plantando ignorância, estamos pisando, estamos desdenhando, esquecendo. Isso primeiramente não pode acontecer no meio do povo de Deus, porque ele foi chamado para ser diferente, ele foi chamado para a transformação. Então precisamos, é o primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e tua mãe, para que aconteça o quê? Tudo te vá bem e prolongue os seus dias sobre a terra. Não é só se você se alimentar bem, não está nem escrito isso, mas diz a palavra do Senhor que aquele que honra o pai e a mãe. Ah, pastor, mas você não sabe como é meu pai. Eu entendo, difícil. Seja diferente do que o seu pai é, do que o seu pai foi, do que sua mãe é, do que ela foi. Você não é escravo do comportamento da sua família. Você é escravo de Cristo, e por estar em Cristo, nós precisamos fazer diferente. Há algumas formas como meus pais nos educou. Tem coisas que eu uso e tem coisas que eu descarto, porque não é apropriado para essa geração. Mas aquelas que são, continua sendo feito. Os irmãos que vivem mais perto de mim, quando as meninas começam com muita birra, com muita manha, o que é que eu digo? Que é falta de quê? É falta de pau, é falta de uma pisa boa. Aí todo mundo, pastor, disse, Sabe por quê, irmão? A palavra tem esse mandamento.
retenha, usa o teu filho para repreender com a vara. Não está falando de espancamento, mas sabe por quê, queridos? Porque lá fora, o mundo não tem a disciplina de casa. A disciplina do mundo não tem coleguismo, é um engolindo o outro. Eu vim de uma periferia, eu sei o que estou dizendo. Tinha amigos que os pais não faziam nada com ele, não usava vara para reter, o menino fazia o que queria, cresceu achando que podia fazer o que queria, ele tocou fogo no Fusca do coitado do pai, do amigo dele, porque era pai do amigo dele, do vizinho, porque ele ficou irritado com a situação, ele tocou fogo, porque o cara não tinha limite. Mas quando ele foi viver a vida da malandragem, achando que podia tudo, meu filho, a tesoura comeu para o lado dele. Entende? Uma sociedade, para ser bem erguida, ela precisa estar debaixo de princípios organizacionais, senão as coisas não vão caminhar bem. Mas o espancamento não vale a pena, senão os presídios só tinha gente boa, só tinha anjo. Se espancar, desse certo. Então nós temos, nessas mudanças de gerações, temos a mudança do comportamento. Muitos de nós não tínhamos coragem de expressar o nosso sentimento para os nossos pais. Por quê? Porque tinha pai que não tinha nem sentimento. A gente tinha medo, né, de conversar. Sai daqui, menino, com essa besteira. Isso é mediocridade. Nós não podemos ter o mesmo comportamento medíocre. Meu pai, quando fez psicanálise, houve uma mudança tão grande na vida dele que afetou a nossa família. Meu pai era aquele cara, nasceu no interior do interior, apanhava de cipó de boi. Qual é a mentalidade dele de educação dos filhos? Na ignorância, batendo. Não era tapinha, me dê sua mão, vai apanhar, viu? Me dê a sua mãozinha para você entender. Mão, meu filho, ele não esperava não, era na cara, murro, tinha isso não. Mas ele era crente. Só que eu sempre falo isso, né? Tem pessoas que o evangelho não entra no todo da vida dele não, demora para entrar em algumas áreas. Tem área que a gente fica assim, não, o evangelho não vai entrar aqui. E aí o nosso pastor daquela época, o pastor Jurandir, já está no Senhor, olhou para o meu pai e disse assim, vou investir na vida desse homem, e começou a discipular, e levou ele para a psicanálise. Então ali ele, estudando psicanálise, a mente dele abriu, e aí meu pai fazia diferente com a gente, ao invés dele bater, agora ele batia na gente com 1 hora de sermão, doía mais do que a pisa que ele dava na gente. Mas nos ensinou muito mais do que a pisa de antes. Porque aquele tempo que ele esmagava a nossa mente, conversando, afetando o nosso caráter, sabe, com coisa de seu filho pegou uma coisa escondida, eu não posso confiar em você. O filho fica, meu Deus, mas meu pai não pode, você está roubando. E a gente ficava, meu Deus do céu, foi só um confeito. É de um confeito, é de uma bala, que daqui a pouco a iniquidade entra no seu coração e você não vai ter problema de uma sonegação, você não vai ter problema de assinar um contrato, que esse dinheiro, de pegar uma propina, ninguém está vendo, todo mundo está fazendo, entende? A nossa mente, ela precisa ser governada. Se formos governados pelo que nós pensamos, Ele será o nosso Deus. Então diz que nós lemos aqui, como pensa a sua alma, assim é, assim acontece. Então o que nossa alma está pensando? Se nós ficamos todos os dias, olha, vai dar errado, vai dar tudo errado. Porque existe uma questão natural e existe a nossa fé. Você olha assim, naturalmente vai dar errado. Tem coisas que são óbvias, mas você pode dizer, Senhor, eu estou vendo que isso aqui pode dar errado, mas o único recurso que eu tenho é esse. Senhor, me ajude.
me oriente, me dê sabedoria para que eu não venha errar no caminho e as coisas fluam ao meu favor. Aí é onde entra a fé. Entende? Meu pai, ele tinha uma coisa interessante. Ele fez um compromisso com Deus e disse assim: Senhor, eu não posso pagar o seguro do carro, mas eu vou te dar uma oferta do valor de um seguro, e o Senhor vai ser a minha segurança. E todo mundo dizia: o senhor tem seguro, pastor Reginaldo? Ele disse: tem, é Jesus. Então, não, a gente também. Todo mundo rindo. Ele: não, é sério. Eu oferto ao Senhor uma oferta específica e peço ao Senhor que tenha misericórdia de mim, porque eu não posso pagar o seguro, franquia, não tenho dinheiro para isso não. E, irmãos, você quando tem fé dentro de um princípio de Deus estabelecido, cara, eu vi coisas na vida do meu pai assim que você fica abismado. Da fé mover essas coisas, de não haver acidente, do carro não bater, de ele não precisar, e o pessoal ao seu redor dizendo que precisa da franquia, porque você sabe como é a franquia, né? Quem tem seguro aqui sabe como é. A franquia é a faca que faz assim, ó. Você diz: eita, ainda bem que eu tenho seguro. Era bom que você tivesse outro investimento para a franquia. Porque muita gente tem seguro e diz assim: olha, vamos fazer aqui por fora, porque o valor da franquia é mais caro que o serviço. Então, o que está governando a nossa mente? Para viver uma vida abundante, você precisa governar sua mente. Repita comigo: eu preciso governar a minha mente. O governo, ele é o fluir de poder e de autoridade do Senhor. Então, queridos, preste atenção. Essa mente governada é sobre uma submissão em Cristo, governando a nossa mente. Não estou falando aqui sobre pensamento positivo. Não é a questão da mágica do pensamento positivo. Lógico, se você pensa positivo, você não vai ser uma pessoa que vai ser afetada por todo o mal que está rodeando. Se você está do lado de alguém negativo, é vital acontecer o quê? Você ser afetado. O ambiente, uma pessoa negativa, ela contamina o ambiente, sim ou não? Os olhos dela, as expressões da sua face, a forma como ela, não, mas isso aí, ó, isso vai dar errado. Isso não afeta. Agora, se você tem governado a sua mente pelo Senhor, você vai olhar as circunstâncias, você vai olhar essas situações, você vai dizer: não, eu estou tranquilo, irmão, estou em Cristo, eu estou em Jesus, eu estou tranquilo. Muitas coisas na nossa vida, quando fomos começar, por exemplo, o ministério aqui, a gente começou na varanda da nossa casa. E lá na varanda de casa não tinha uma cobertura, mas os irmãos aqui testemunharam milagres do Senhor, que ia chover, irmão. Dizia: irmão, vamos fazer o culto. Não vai chover, só vai chover quando a gente chegar em casa. E acontecia isso, quando os irmãos chegavam em casa, começava a chover. É porque eu sou poderoso? Não, é porque a fé tem poder mediante aquilo que nós estamos governando pela nossa boca. Nós fomos criados pelo Senhor para ter domínio sobre as circunstâncias. Recebemos poder de Deus para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal. Não é isso que diz a palavra do Senhor? Sim. Mas muitas vezes, quando estamos diante da circunstância, o medo é que nos governa. O medo vem e começa a dizer: olha, eu já passei por isso. Uma das piores experiências que eu já tive na minha vida foi o medo através da depressão. Eu dizia até assim: eu não desejo isso nem para o pior inimigo, porque me deixava totalmente inerte, sem atitude.
Era como se um elefante gigante estivesse em cima de mim e eu não conseguisse fazer coisas básicas, fritar um ovo, sem ânimo para tomar banho, sabe? E um medo. Tive síndrome do pânico. Eu nunca tive problema de dirigir e comecei a ter síndrome do pânico. Eu entrava no carro e me tremia todo. Agora, quando minha esposa ia comigo, eu não sentia nada, dirigia para todo canto, porque eu achava seguro estar com ela. Governava a minha mente. Aquilo governava a minha mente de uma forma que eu só morava em bairros que tivesse uma emergência perto, porque se eu passasse mal, estava perto da emergência. Coração, na taquicardia, chegava na emergência, a pessoa me dizia: não, o senhor está ótimo, 12/8. Eu disse: então é frescura, desculpa a expressão, porque eu estou sentindo que eu ia ter um infarto e entro aqui e você diz que está tudo bem. Como é que está tudo bem? Eu disse: então tem alguma coisa errada. O medo me paralisava de uma forma, sabe? Quando nós olhamos o profeta do Senhor que se escondeu na caverna, a gente, o dia mais evangélico, mais cheio de unção, a gente diz assim: como é que pode um homem de Deus profetizou contra os profetas de Baal e sentiu medo de Jezabel e tal? Irmão, a gente não sabe o que é medo até o dia que o medo deixa suas pernas assim. Não é tremendo, é você parado. Sabe, você sim, uma coisa simples. Aquela experiência foi: meu Deus do céu, que coisa. A nossa mente é tão frágil, a gente não sabe disso. E aí eu lembro um dia, eu estava já num processo de restauração, tomando medicações e tal. E uma coisa, irmão, eu nunca parei 100%. Eu reorganizei minha rota. Trabalhava muito, 12, 14 horas por dia. Mudei, tive que parar mesmo. E ali restaurei toda a situação. E comecei a trabalhar menos. E continuava trabalhando, ministrando a palavra, pregando. Pastor, como é que o senhor pregou ainda em depressão? Disse: por quê? A mensagem não depende do mensageiro. A mensagem é viva e eficaz. E se eu parasse, meu irmão, se eu parasse, minha irmã, eu ia dizer que o diabo estava me governando, a circunstância estava me governando. Eu não podia deixar. Como a minha fé não podia ser abalada. Eu estava em uma situação de doença, mas eu não parei por causa dela. Eu disse: não, vou em frente. Tinha culto que eu ficava gelado da ansiedade, mas eu não deixava de ministrar a palavra, de orar pelas pessoas. Uma ousadia assim, irmão Marivaldo, que eu dizia: meu Deus, não sei de onde é que vem. Eu já preguei uma vez, num culto, acho que umas 3 horas. Foi uma unção assim tremenda. O povo não levantou, dizia: vai pastor, continua. Eu fui, preguei, me desgastei. Eu tomei umas 3 garrafas de 1 litro de água. Como tinha ansiedade, dava muita sede, bebia água constantemente. Terminou aquele culto, irmãos, eu estava regozijante por um lado, mas meu corpo estava afetado. Eu saí do culto para uma emergência, para tomar soro, tomar remédio, porque eu não estava bem. Mas a palavra do Senhor, que Deus tinha que fazer, não deixou de ser feito. Porque eu não posso entrar em mediocridade. O meu Jesus não morreu por mim para que eu fosse alguém medíocre, mediano, insuficiente. Não. Ele se fez maldição por mim, e Ele estando em mim é suficiente para as coisas acontecerem, para que as coisas mudem ao meu redor. Então não posso deixar que os problemas governem a minha vida. Eu tenho um aspecto de ser calmo e tal, de não me afetar muito com certas coisas que acontecem. E um dia a gente morava na casa do meu sogro e não tinha onde estacionar o carro na garagem. Eu deixei na calçada e arrombaram o carro.
quebraram o para-brisa, não tinha alarme, roubaram algumas coisas que tinha no carro. Eu tinha que ir dar aula lá em Pipa, estava dando aula, era pelo Senac. Acordei, o pessoal batendo na porta, desesperado, os vizinhos viram, chamaram, eu desci as escadas, fui lá, olhei o carro, está certo, vou fazer o quê, né? Aí eu voltei, tomei meu café da manhã, preparei a torradinha, o suco, comi, disse, minha cunhada me empreste seu carro para eu ir, quando eu voltar eu resolvo. Oxi, ia resolver alguma coisa. Se eu ficasse sem comer, ia resolver alguma coisa? Não, eu tinha que comer, meu filho. Eu ia viajar, ia dar 4 horas de aula. Não, o cabo já quebrou, já me deu prejuízo, daqui a pouco a gente resolve. E a misericórdia de Deus me ajudou. O que é que está governando a minha mente e a sua? O que é que está afetando a nossa mente? Abra, por favor, em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 25. É uma história que nós já conhecemos e aqui vai trazer uma questão muito importante para nós sobre o que governa a nossa mente. Então, antes da gente ler, rapidamente, lembrando, o que é governo? É o fluir de poder e de autoridade. Então, se governo é fluir de poder e autoridade, a quem nós estamos dando poder e autoridade de governo e domínio sobre a nossa vida? Se ao Senhor ou se às circunstâncias. Se quando acordamos, o nosso louvor tem sido o celular, as notícias, as contas, nós estamos sendo governados pelas circunstâncias. Mas se o nosso louvor tem sido ao Senhor, a nossa gratidão tem sido a Ele, Ele é quem nos governa. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 25. O seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse, veio teu irmão, teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele, insistia numa conversa. Mas respondendo ele, disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com meretrizes, no caso a tua herança, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele disse, filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e nos regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Queridos, esse texto traz a mentalidade de escravo. Aquele filho mais velho vivia numa mentalidade de escravo. É a mentalidade que muitos crentes andam na questão da recompensa. Senhor, eu estou aqui há tanto tempo orando, subindo um monte, insistindo, fazendo tanta coisa, o Senhor não me abençoa, mas essa pessoa que acabou de chegar, o Senhor está abençoando mais a ela do que a mim. Entenda, a mentalidade de escravo, ele nos aprisiona na miséria. Aquele filho vivia uma vida medíocre, querendo agradar o seu pai para receber algo que já era dele. A resposta do pai foi inusitada, filho, tudo que eu tenho é seu. Entende? A gente vê aqui uma fragilidade, numa questão psicológica, de psicologia, você pode dizer assim, ausência de paternidade, ou às vezes não é ausência de paternidade, são filhos que querem de toda forma chamar a atenção do pai, mas ainda não entenderam que precisaram transicionar, e serem pessoas responsáveis, e saber
desfrutar de tudo que receberam do Senhor. Então, muitas vezes, nós crentes não sabemos desfrutar do que recebemos de Deus, porque ficamos como crianças mimadas, querendo ver o agir de Deus, enquanto o Senhor está dizendo: toca no mar, você tem um cajado, você tem autoridade. O que ele disse para Moisés: toque. Quando Jesus chegou para os discípulos e os enviou, os 77, ele disse: vão e limpem os enfermos. Ele não disse: vão lá e veja se Deus pode ter misericórdia e ajudar vocês e responder com milagre. Então, quando nós oramos por um enfermo, nós oramos por fé, com fé, e declaramos a palavra do Senhor. Quando nós oramos pela restauração de alguém, da mesma maneira. Agora, o posicionamento, ele é que revela aonde está o nosso coração. O posicionamento revela aonde é que eu estou. Onde é que eu estou no Senhor? Eu estou com a mentalidade de escravo ou numa mentalidade de livre? Eu estou preso nas circunstâncias ou eu estou livre no Senhor? Você foi livre em Cristo para uma nova vida nele, amém? Então não fique escravo das circunstâncias, das situações. Não viva nessa mentalidade de escravo. Essa mentalidade de escravo, ela pode te levar a uma miséria na sua vida. Tem pessoas que vivem uma vida miserável, mesmo estando no corpo de Cristo. Não é isso que Deus quer para nós. Estava falando aqui dessa questão. Nós temos um devocional do pastor Luizinho. Pega ali, Rafa, para mim, por favor. O pastor, a nossa igreja em Horizonte, que é a região metropolitana do Ceará, o pastor Ronaldo, ele tem uma gráfica e ele ofertou a impressão desses devocionais para ajudar na obra da igreja lá. E esses devocionais, o pastor Luizinho escreveu. E quando eles me entregaram, disse assim: pastor, você leva 2 volumes por R$10. São 2 livros por 10 conto. Ele disse: mas se alguém não tiver, pode dar. Eu disse: não, está repreendido, pastor, em nome de Jesus. Não tem alguém tão miserável que não vai ter R$10, pelo amor de Deus. Eu repreendo isso em nome de Jesus. Não pode, nós não podemos. Sabe, gente, eu sei que tem dia que você não tem nem R$1, tudo bem, acontece. Mas sabe, programar, não, eu quero, tal dia eu dou o dinheiro. Está entendendo? Mas não podemos viver nessa aliança com as coisas pobres, chulas dessa vida. Sabe, porque tudo que fazemos para o Senhor precisa ser de forma excelente. A palavra diz que você coma, quer você beba, seja feito para a glória de Deus. Você está servindo no seu trabalho para a sua glória ou para a glória de Deus? Se você está servindo para a glória de Deus, você vai fazer com excelência. E aquele que faz com excelência para o Senhor, ele sempre tem recompensa, porque Deus não deve nada a ninguém. Então, quando nós estamos servindo as pessoas, precisamos lembrar: estou servindo como para o Senhor. Então eu vou dar o meu melhor para essa pessoa. Eu vou dar o melhor para esse irmão. Eu vou dar o melhor para essa pessoa que passa na minha vida. Mas a gente não pode viver uma vida, sabe, de mediocridade, preso nessa mentalidade escrava. Escrava de quê, pastor? Muitas vezes, rapaz, vai dar certo na tua vida, viu? Se tu continuar assim, as pessoas não chegam para dizer: cara, tu pode melhorar, rapaz. Ser pedagógico como professores. Eu tive professores na minha vida, eu dava muito trabalho na escola, dava muito trabalho. Edinaldo é um menino inteligente, mas se ele usasse a inteligência para estudar, sempre assim, quem aqui já ouviu isso? Sejam sinceros, né?
Alguém mais vai confessar? Só eu e o Wallace. Só eu e o Wallace não prestava na escola. Dava trabalho. Meu pai dizia, olha, pode bater em Edinaldo se precisar. Tinha uma professora que levava a sério, dava altos beliscão em mim. Nunca esqueci, professora Geise. Tinha aqueles professores que diziam assim, você é muito inteligente, você pode crescer. E tinha alguns que a gente irritava, dizendo, você vai ser nada na vida. Né? Mas aí eu usei aquilo como mola propulsora para a minha vida. Não me apegar à mediocridade da região. Estava falando isso aos irmãos ontem na escola. Como eu vim de uma periferia, qual a mentalidade das pessoas? Construir uma casinha numa invasão, construir uma casa no fundo da casa da mãe, e ali você vai, arruma um emprego mediano, e tem gente que passa 10 anos naquele emprego. O cálculo é básico. Se eu for passar 10 anos no salário mínimo, eu vou construir o quê? Eu vou só viver para me alimentar. Não vou conseguir fazer mais nada na minha vida. Não vou conseguir nem passear. Entende? Então eu dizia, eu preciso mudar a minha rota. E nessa mentalidade você vê, eu tinha uns amigos que eram pessoas ricas, mas eles nunca tiveram problema comigo, dividir um bairro periférico, eles me ajudavam muito, não com dinheiro, não com esmola, eles me davam tesouros que eram conselhos. Lembro como fosse hoje, tio Beto, o pai desse meu amigo, chegou e disse, Edinaldo, você repetiu aí a 7ª série 2 anos, você não vai conseguir acompanhar para chegar no vestibular, faça um supletivo, você vai conseguir reduzir algumas coisas, e aí você vai conseguir, vai dar certo para você. E aí eu fiz isso, fiz o supletivo, melhorou muito, e aí eu consegui chegar para fazer o vestibular. São conselhos que ajudaram a minha vida, olhar para aquelas pessoas, sair de uma realidade de miséria, não a minha casa, mas eu falo o bairro. Morava no morro do R11 em Recife. Eu morava, se vocês acham que aqui é longe, eu morava a 3 horas do centro de pegar 2 ônibus e um metrô, minha gente. Ali eu morava onde o vento fazia curva. Entendeu? O Uber mal vai no bairro onde eu morava, ele vai com muito medo. Sabe? Eu morava num lugar longe pra caramba, longe de tudo. Tudo que a gente tinha que fazer. E olhava a batalha dos meus pais. Minha mãe pegava 2 ônibus todo dia para ir e voltar para o trabalho. Era luta. Então eu dizia, eu preciso mudar a minha rota. Eu fiz um curso na minha adolescência, que esse curso abriu uma porta quando eu cheguei aqui em Natal. Deus tinha um propósito na minha vida aqui na cidade. Então esse curso me ajudou quando eu cheguei aqui. A tecnologia já tinha mudado tudo. Mas essa porta que foi aberta, eu disse, eu não posso decepcionar. Então em um mês eu pesquisei, lutei, aprendi tudo. E o povo me efetivou naquele trabalho. Mas uma coisa que eu não tinha era medo das mudanças. Depois de 1 ano nesse emprego, eu fui demitido. Então, as pessoas pensaram assim, ele vai voltar para Recife. Eu não tenho palavra para voltar para Recife. Eu tenho muitos amigos que moram nos Estados Unidos e as pessoas perguntam assim, tu nunca teve vontade de ir para lá? Eu disse, meu filho, eu tenho vontade de tanta coisa todos os dias. Eu só não tenho direção para fazer essas coisas. Ah, porque está todo mundo indo para lá. Eu disse, eu não sou todo mundo. E ainda minha mãe continua ecoando no meu ouvido. Eu só faço o que Deus me dá direção. Sabe por quê? Tem 3 coisas quando Deus te dá direção: paz, poder e provisão. 3 coisas precisam acontecer numa direção de Deus. Você precisa ter paz. Você precisa ter poder de Deus para te guiar nisso. E você precisa ter provisão de Deus. A provisão pode não ser como você imagina, mas você tem provisão. Então preciso disso numa direção de Deus para mim. Ah, porque está todo mundo indo. Pode ir, se eles tiverem direção, amém. Eu vi pessoas indo sem direção, passaram uma necessidade danada lá nos Estados Unidos, trabalhando em subemprego, a pessoa aqui, emprego federal, mas teve que voltar depois, meu filho, porque o sonho americano não deu para ele, não tinha direção, cara. Vai porque todo mundo está indo? Não.
Se Deus te mandar para a África, se Deus te mandar para os Estados Unidos, se Deus te mandar para o interior do Brasil, é direção dele, tem paz, poder e provisão. Agora uma coisa, você não pode viver uma vida medíocre mesmo que Deus te direcionou. Você não pode ali, pronto, é isso que Deus tem para mim. Tem gente que abraça a pobreza, a miséria, tem gente que abraça, é governado por uma mente medíocre. Irmãos, a circunstância da nossa vida hoje nós estamos num momento muito ruim econômico na nossa nação. Mas eu e você não podemos nos juntar com os escarnecedores e ficar toda hora só reclamando e dizendo, não vai acontecer nada. Não. O caos é matéria nas mãos de Deus. Senhor, eu estou aqui, eu quero, viu? Eu estou aqui para ser, o que é que tem que fazer? Vamos ser abençoados, vamos comer o melhor da terra, o que é que tem que ser feito? Aonde está? Aonde tem tesouro? Agora, se você ficar reclamando, que está tudo ruim, que não sei o quê, porque o mercado está ruim, não vai mudar, não vai melhorar. Aí você olha, tem gente perto de você, que está crescendo e você não está. Então, meu irmão, ou tem duas coisas, ou está roubando, a pessoa está roubando, ou a gente é medíocre. E ela abraçou o propósito, enfrentou as barreiras e foi. Porque nós temos um grande problema, se tem dificuldade, já não quer. Por quê? Muita gente está em busca daquilo que eu falei, por osmose receber alguma coisa. Não vai ter, querido. Ter medo não muda as coisas. Ter medo da mudança não vai mudar nada. Agora, se você pedir ao Espírito Santo sabedoria, estratégia de Deus para a mudança da sua vida, para a mudança da sua circunstância atual, como é que você quer? Eu estava dizendo isso semana passada, uma pessoa foi conversar, disse, vamos ver se a gente arruma um trabalho para você. O que é que você tem no seu currículo, o curso? A mulher não tinha nada. Eu disse, minha filha, você não ajuda Deus te abençoar. Tu não tem um curso, tu não tem uma formação, tu nem vai no YouTube para aprender alguma coisa. Eu fui professor de informática no Senac e em outras instituições. Você não tem noção do quanto as pessoas mentem no seu currículo. Eu sei mexer em tabela de Excel, sabe fazer 2 colunas, 1 mais 1, e tem gente que nem sabe. Não sabe redigir um texto, não sabe o que é um papel timbrado, não sabe mandar um e-mail. A gente ensinava e o pessoal permanecia sem saber. Porque os que iam fazer o curso, teve uma época que o governo financiava, era pela bolsa. Uma bolsa que não dava nem R$200 por mês, para ajudar nas passagens. O povo usava para fazer conta, pagar a prestação da Avon. Não tem a mentalidade muito pobre, de miséria. Aí vive escravo disso. Você quer mudar, meu irmão? Se posicione, estude. Tem que estudar, não tem por outro meio. A educação é muito importante. Então para um tempo do teu dia, aquele tempo de jogar tempo fora no celular e ficar no Netflix, qualquer coisa desse tipo, vai estudar. Sabe? Se posicionar, eu vou estudar, eu tenho que aprender alguma coisa nova. Eu tenho que me atualizar, eu tenho que entrar na rota de mudança para a minha vida. Mas as pessoas não querem, elas se acomodam. Ela não quer aperfeiçoamento, ela acha melhor, fala mal. Ah, daí é porque o pai é rico, é porque não sei o quê. Não, a gente não sabe a luta de cada pessoa. Se posicione, saia da mediocridade, em tudo. Não só na questão financeira, para a nossa vida toda. Para a nossa vida precisa ver. Se você quer crescer em Deus, você tem que se posicionar, mudar a sua rota, ter uma vida de oração, de leitura da palavra, de conhecimento, e depois você vai ter prazer em fazer isso. Você está no seu serviço lá, no que você faz, seja excelente, procure aprender, escute as pessoas, esteja próximo de pessoas que estejam aptas para lhe ensinar. Mas muitas vezes a gente estaciona. Gente, estacionar e ficar na mediocridade é a coisa mais cômoda que tem. Eu dei aula para alunos que vinham do INSS. E o INSS mandava eles
para ver se eles aprendiam uma nova habilidade, para eles não ficarem presos na deficiência que eles tinham. Eles tudinho pedia para eu reprovar eles. Ele dizia: professor, não deixa eu passar, porque senão eu posso perder meu benefício. O cara tinha medo de perder a esmola dele. Ah, pastor, mas irmão, eu estou dizendo isso com propriedade. Quando eu vivi escravo e doente da depressão, eu achava que nunca mais na minha vida eu ia conseguir fazer as coisas normal como qualquer pessoa. Sabe qual era o meu desejo? Eu dizia: Senhor, quando é que eu volto a ser normal? E Deus falava para mim assim: sua vida não era normal, sua vida não era boa. E aí, quando eu estava com o médico do trabalho, devia ter ainda uns 28, 29 anos, na avaliação médica, o médico disse: você está apto para voltar e tal. E eu ainda não estava me sentindo ainda muito bem, mas ele disse: ó, vou dar um conselho a você. Não insista nessa fila de receber um benefício, uma pensão por conta disso. Você é um cara novo. Não se limite a isso, não. Você sabe que tem gente que tem câncer e não recebe o benefício e volta para o mercado para trabalhar. E quem passa, naquela época era pior do que hoje. Doenças psicossomáticas, você não tem. O cara que perde um braço é uma coisa, mas uma doença psicossomática, muitas vezes você chega, você parece que está ótimo, mas por dentro você está mal. E aí o médico vai dizer: tá bem, pode voltar a trabalhar. Naquele dia eu disse: rapaz, isso é Deus usando esse médico para falar: eu não vou realmente viver nessa mediocridade de ficar com pires para o governo. Vou não, eu sou filho de Deus, eu sou servo do Senhor, e isso vai mudar na minha vida. E eu comecei a valorizar aquilo que eu tenho, o conhecimento que eu tenho. E Deus começou a fazer algo na minha vida, por um posicionamento, saindo dessa mediocridade. A gente, quando começou esse trabalho, era poucas pessoas, mas nós estávamos buscando fazer com excelência, tendo 3, 4, 10, quanto for, porque estamos fazendo para o Senhor. Porque estamos buscando fazer algo para Ele, não para as pessoas. Fazer algo de excelência para o Senhor. Então não viva escravo na sua mente das circunstâncias que se levantam. Ah, pastor, a economia está ruim. Eu sei. Desliga um pouco o teu celular, desliga a tua televisão e vai para o Senhor. Ele vai te dar a força necessária para enfrentar essa circunstância. Não viva escravo dessas más notícias. Quando olhamos para a vida de Jó, ele não ficou escravo das más notícias. Ele foi para o Senhor, ele só tinha o Senhor. Ele só tinha Deus. Então eu e você não podemos ficar escravo dessas circunstâncias. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou enfrentando. Meu irmão, eu quero dizer uma coisa para você. Não há nada mais eficaz do que a oração. Não há nada impossível que Deus não possa mudar. O ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas eu quero viver o que o Senhor disse: vida e vida em abundância. E a vida abundante no Senhor não é sobre dinheiro, mas é sobre termos o que o Senhor proveu para nós em tudo ali na cruz. Na cruz Ele proveu cura das nossas enfermidades. Na cruz o Senhor proveu para nós que não estaríamos só. Na cruz o Senhor proveu para mim e para você a esperança de um dia melhor. Na cruz o Senhor proveu para nós que o nosso casamento estabelecido em sua vontade, ele viveria para a glória de Deus. Ele viveria coisas maiores. Na cruz o Senhor proveu a segurança para a tua família, para a sua casa. Então por que nós estamos perdidos? Por que nós estamos desesperados? Por que nós estamos tão abatidos?
Nós precisamos caminhar nessa justiça do Senhor. Você vai receber de Deus o que Ele tem para você. Você não vai querer o que é dos outros, mas o que Ele tem para você, você só recebe através de um posicionamento nele. Um posicionamento no Senhor. A mediocridade de pensamento, daquela coisinha mirrada, pouca. Já passei pelas fases para reorganizar a minha vida financeira, de fazer o malabarismo, de colocar a casa em ordem, pagar as dívidas, as contas. E era interessante, pagava o que se devia, ficava sem nada, sem dinheiro. Mas sabe o que Deus começou a restaurar? Uma coisa que eu não tinha há muito tempo. Eu não tinha crédito. Meu nome não gerava crédito. Por anos de dívidas. E aquilo foi uma resposta interessante de Deus na minha vida. E começou a gerar tanto crédito, que ali eu vi como Deus tinha me mudado. Porque era banco mandando e-mail, mensagem. Olha, tem um cartão de não sei quanto para você. Não, preciso não, já tem um aqui, já está bom. Mas quando eu era desmantelado, desorganizado, eu dizia, pode mandar, meu filho. Como a gente vai pagar, não sei. Mas isso era mediocridade, falta de caráter. Dizer, não, vamos mudar isso aqui. E aquele posicionamento foi importante, porque ele começou a atrair a bênção de Deus para a minha vida. E a gente vai vivendo isso, essa palavra, que as bênçãos correm atrás de nós. E as coisas começaram a fluir de forma diferente. Talvez você esteja numa rota diferente, querido, de mim, dos outros irmãos. E às vezes o que falta em mim, você, é um posicionamento simples. E o que está retendo a bênção na sua vida é um posicionamento simples. Mas talvez a sua mente diga que não é simples. É aquilo que eu estava falando, o Evangelho precisa entrar em todo o nosso coração, não numa parte só da nossa vida. Então, o Espírito Santo quer nos convencer disso. Nós somos providos no Senhor, somos abençoados, restaurados. Mas qual é o nosso posicionamento hoje? A gente está com a mente de escassez? Ou a gente está numa mentalidade que Cristo, Ele está assentado à direita de Deus, e nós estamos assentados com Ele, e Ele está provendo todas as coisas em nossa vida? Eu queria que você baixasse sua cabeça nesse momento, e você começasse a pensar: Deus tem faltado, falhado, atrasado em sua vida? Pense nisso. Deus, será que as coisas têm faltado, têm falhado? Pode não ter chegado como você queria, pode ainda não ter chegado como você sonhou, mas se você parar para refletir, as coisas estão chegando num tempo, talvez não como você quer, mas no tempo do que Deus tem para você. Mas esse deserto não significa que eu e você vamos permanecer numa mentalidade de escassez. Você não pode se acostumar com o deserto, porque o deserto é lugar de passagem. É por um pouco tempo de aprendizado. Aqueles que ficaram rodeando 40 anos no deserto, foi por causa da durez de coração, do coração duro.